Olá, amigo do canal Dialect Nerd, aqui Bruno e hoje trago-te Big Damn Sin City. Ora, hoje trago-te este verdadeiro monstro de livro. Este livro pesa, se não me engano, para cima de 5,5 kg. É realmente enormíssimo. Eu até vou começar já fazendo uma comparação. Vou colocar aqui um formato americano capa dura, normalíssimo. Vou colocar também aqui de seguida, para comparação, um ómnibus que já não é nada pequenino, ou seja, um oversize, vejam só, maior. E vou ainda fazer melhor que isto. Vou ainda fazer melhor e vou colocar um absoluto do lado, para podermos fazer então uma comparação perfeita, e aqui sim vemos que ele tem uma certa diferença, ou seja, fazer ao contrário, fazemos assim e vemos que ele tem sensivelmente tem a mesma largura, mas perde só aqui um niquinho, mas se nós tivermos em atenção da slipcase e se atirarmos, constatamos que ele é quase régua e esquadro do tamanho de um absoluto da DC. Ora, depois de todas estas comparações, temos então aqui esta capa. A capa tem aqui, não sei se dá para ver aqui pelo brilho, por causa aqui das luzes, o reflexo que está a fazer, não sei se dá para ver aqui. Há aqui partes que são com destaque envernizado, fazem um brilho diferente. Aqui esta parte do sangue. As gotículas do sangue têm um brilho diferente, é um género de um verniz por cima que faz um destaque. Temos aqui a lombada deste monstro gigante. Ele não traz sobrecapa. Estas edições da Dark Horse normalmente nunca trazem. O que para mim, eu vou ser sincero, eu prefiro assim. Eu prefiro impresso na própria capa dura do que ter a sobrecapa. A sobrecapa é muito gira e muito bonita, com aquele verniz todo, XPT, não sei o quê, mas depois é preciso ter um cuidado imenso. Tira-se e coloca-se para ler e não sei o quê, mas aquilo estraga-se com uma facilidade tremenda. Temos então aqui a parte traseira, a contracapa aqui desta edição fantástica. Temos então o preço de $100, $100 por este monstro enorme, e temos aqui cerca de 1360 páginas. Ora, e o que é que trata esta obra magnífica de Frank Miller? Arrisco-me a dizer que para mim esta é, e aqui vai ser polémico, a maior obra de Frank Miller. Temos aqui então a tabela de conteúdos, fantástico, tabela de conteúdos. Isto basicamente é um universo criado pelo Frank Miller, em que tem, em cada um destes capítulos, tem uma história, é uma história distinta. Elas estão, curiosamente, bastante correlacionadas depois. Começa com esta edição, esta primeira edição, a apresentar-nos um personagem que é o Marv, em que ele começa aqui uma situação com uma rapariga e acorda no dia seguinte ao lado dela, com ela morta, e a polícia a persegui-lo exatamente por causa da morte desta rapariga, que ele não sabe o que é que se passou, nem o que é que se deixou de passar. O Marv é, curiosamente, um género de quase um super-herói. O Frank Miller coloca aqui um bocadinho de... Eu não vou dizer que isto é, porque isto tem algum peso, e é sério, mas ao mesmo tempo é um bocadinho cartunesco, no sentido que os personagens fazem coisas que não são propriamente humanamente possíveis. Por isso é que eu digo que ele é quase um super-herói. Eles não têm poderes, não voam, mas suportam muito mais dano do que é normal, aguentam muito mais, por exemplo, o Marv aguenta um sem número de balas, a sua força e por aí fora, mas... continua a ser uma história policial, continua a ser uma história séria, por assim dizer, mas que tem algumas marcas de cartunesco, mas que não choca minimamente e não deixa que a história fique menos pesada por causa disso. É uma história densa, com alguma profundidade, não é nenhum mouse, obviamente, mas tem a sua profundidade e é para mim, como eu estava a dizer anteriormente, a melhor obra de Frank Miller no conjunto de narrativa e de traço. Eu acho que este traço, este contraste de preto e brancos, fazer todos os desenhos, basicamente apenas no contraste do branco e do preto, eu acho que é fantástico. Não digo que ele tenha sido pioneiro ou que tenha sido o primeiro a ter esta ideia,
mas ele fala de uma maneira para mim que eu não tinha visto e continuo sem ver igual. Tem, obviamente, aqui cenas de nudez e por aí fora, está recheado disso. As mulheres, independentemente disso, não têm apenas um papel de exploração do seu corpo e por aí fora, existe muita nudez, principalmente feminina, mas elas também têm peso nas histórias, bastante peso. Neste primeiro capítulo não, ou nesta primeira história não, mas mais para a frente, noutras histórias, elas têm um peso bastante grande, elas são autênticas guerreiras. E basicamente é isto, começa aqui este primeiro conto, que fala do Marv então a fugir e tentar descobrir o que é que aconteceu. E Marv é um personagem bastante interessante, é um género de um anti-herói, é um género de um justiceiro, por assim dizer, se quisermos fazer um paralelo, tem mais uma situação de contraste em que nós temos aqui a figura do corpo feminino nu, não é? Ou semi-despido. E então, como eu estava a dizer, Marv é um género de um Punisher, se tivermos que fazer uma comparação com as Big Two, não é? Com o que nós conhecemos do mundo dos super-heróis Marvel e DC. O primeiro filme bebe muito desta primeira história e eu chamo a atenção mais... O papel é um papel grosso, é um papel forte, daí também a dimensão do livro, não é? A largura dele especialmente, porque as folhas são bem grossas, talvez um bocadinho mais grossas do que o que é normal vermos nos ónibus, por exemplo, Marvel e DC, pelo menos estes mais recentes, e eu chamo mais uma vez a atenção para este traço. Como ele consegue fazer aqui esta imagem toda, só de preto e branco, só no contraste, a fazer a chuva, a criar a forma como a água bate no personagem e a forma como ele... Está fantástico, fantástico. Não me canso de elogiar este traço. Para mim, como eu digo, melhor obra de Frank Miller, juntando, obviamente, a narrativa e também, para mim, o traço diferenciado que tem esta obra maravilhosa. Na segunda história aqui temos A Damned to Kill For. Já é outro personagem, é este personagem aqui, já não é o mesmo. Ou seja, como eu estava a dizer, cada história tem um personagem diferente, nem todos, alguns repetem-se, mas muitos deles têm personagens diferentes, mas que no fundo existe uma linha transversal a todas as histórias e vai dando pequenos easter eggs mesmo nas histórias mais que surgem mais para a frente neste encadernado. Surgem pequenos easter eggs relacionados com estas primeiras histórias e por aí afora. Isto aqui, este segundo conto, por exemplo, já fala daquele personagem que é revisitado pela sua ex-mulher, uma mulher que é uma mulher fatal. Aqui, obviamente, isto bebe muito daquele ambiente detetivesco, noir e por aí afora. E ele é revisitado então por essa ex-mulher, mulher fatal, que o levou à desgraça e mais uma vez surge para o envolver numa situação ao qual ele poderá não escapar totalmente ileso. Aqui temos então aqui uma imagem da tal mulher fatal e eu aqui queria chamar a atenção mais uma vez para o traço e a forma como, apesar de estar a ser mostrado obviamente o corpo feminino e quereres focar muito no corpo feminino, a forma como é colocado aqui o reflexo da lua, com a luz da lua supostamente a criar os contornos aqui da personagem, mais uma vez, não me canso de repetir, fantástico o desenho de Frank Miller. A terceira história, The Big Fat Kill, é mais uma vez uma história que entra num dos filmes do Sin City. Este por acaso recorda-me bastante bem, eu por acaso gostei bastante do filme, mas recorda-me bastante bem. Este é o tal em que começa com uma cena em que está uma mulher com uma semi-despida, a ser importunada por supostamente um ex-namorado que está à porta a dizer abre a porta, não sei o quê, e é introduzida aqui durante o discurso deles, durante a conversa deles, vai-nos sendo dando então o contexto do que é que se passa entre estes dois personagens. Surge então um terceiro personagem que supostamente é o homem que estava a ter envolvimento com ela e percebemos que ela sofria abusos desta tal pessoa e eu recordo-me bastante bem desta história porque esta é a história, é a história do filme onde entra quem faz este personagem é o Benício Del Toro.
Eu recordo-me bastante, ele faz um papel bastante engraçado. Eu gostei bastante, ele ficou bastante caricato. E esta é mais uma história que entra num dos filmes. Aqui é-nos então apresentada, como eu estava a dizer, personagens femininos bastante fortes, porque eles vão dar, para quem se lembra do filme, eles vão dar então a uma zona da cidade que é dominada pelas mulheres e até a polícia tem, não tem jurisdição lá dentro, até a polícia tem medo de lá entrar, a polícia, a máfia, aquilo é dominado, uma parte da cidade completamente dominada pelas mulheres. Outra coisa que eu quero aqui também destacar desta obra é que a história é bastante desconstruída, por assim dizer. Ou seja, a narrativa quadro a quadro é um bocadinho vocacionada até para o género mangá, em que a narrativa tem um ritmo bastante lento, não é? Ao contrário das edições e da maneira de escrever mais norte-americana e por aí afora. Nós aqui temos algo mais desconstruído, mais calmo, mais tranquilo, quadros grandes a explicar. E tal. Nós fomos a ver, passamos aqui 2, 3 quadros e não está a acontecer muita coisa, o ritmo é pausado, o texto que é colocado vai incrementando a história, mas tudo de forma muito pausada. Ou seja, aqui temos Frank Miller a beber um bocadinho da narrativa, da forma narrativa que é utilizada, principalmente no género mangá, que é um bocadinho mais pausado, em que nos deixa saborear mais o que está a acontecer. Obviamente que isto também só é algo bom se for bem feito, se for bem executado, como tudo na vida. Se não for bem executado, torna-se um bocadinho chato e um bocadinho aborrecido, coisa que não acontece minimamente aqui em Sin City. Vou terminar com esta quarta história, que é o The Yellow Bastard, que também entrou num dos filmes. Quem fazia o papel deste protagonista era o Bruce Willis, no filme. Também achei bastante engraçado, e que tinha aquele personagem que era o único personagem que tinha cor, que era o tal Yellow Bastard, que era o vilão da história, porque era amarelo. Aqui, curiosamente, ele não é o único que tem cor. Vai haver aqui outras histórias em que há outros personagens que têm cor, neste caso é a cor azul, um azul assim claro, por assim dizer, mas que é outro personagem que tem cor, e é raro e tem um significado. Ora, aqui está o tal personagem, como eu estava a dizer, o personagem amarelo, é o único personagem desta história que tem cor. É colocado aqui então algum destaque nele próprio. No fundo, destaca-se ele para a forma a que nós tenhamos atenção ao mistério que o envolve e a importância que ele terá, não só nesta história, mas também no envolvimento que ele tem em todo o contexto do universo de Sin City. Ora, esta edição tem mais histórias, mas eu não quero deixar aqui o vídeo demasiado longo ao estar a descrever cada uma delas. Passa aqui para a zona dos supostos extras. Não tem realmente muita coisa. Temos aqui uma página com as capas dos TPBs. Tudo compõe aqui este capa dura. Depois temos aqui uma fotografia do nosso criador e temos aqui a falar sobre ele. Basicamente é tudo isto que tem aqui mais algumas referências, mas é basicamente tudo. Ora, e não podia acabar o vídeo sem mostrar então o binding. Temos aqui este olho fantástico, ele realmente faz aqui um olho muito bom, daí que deu para ver que ele abre perfeitamente, ele não perde nada, perfeitamente, tanto no meio, como se eu for aqui para uma das pontas, é exatamente a mesma coisa, e se eu virar exatamente para o outro lado, ele faz exatamente, não perde, não há gather loss, não há nada, e ainda tem como bónus algo que toda a gente sabe que eu amo de paixão, que é a fitinha, mas neste caso até é engraçado, porque a fitinha tem vermelha, cor do sangue, e cor então deste Big Dan Sin City. E tu, o que é que achaste? Já leste, não leste? Gostaste, não gostaste? Tens esta edição? Achas muito grande? Achas que podia ainda ser maior? Achas isso difícil? Preferes antes ler em TPB ou preferes antes ter numa versão mais pequena? Diz-me aqui o que é que tu achas ou achaste desta edição. Se gostaste deste vídeo, subscreve o canal se não for subscrito, partilha, comenta, segue os links para comprares as tuas edições e assim ajudar o canal a crescer. E como eu costumo me despedir sempre, até mais!